venho na tribuna nesse dia para falar a respeito de um importante evento ocorrido no último dia 20, aqui no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, num dos grandes auditórios, salas de sessões da Câmara dos Deputados. Um evento que participaram as presidências de partidos políticos do Partido dos Trabalhadores, presidente, senadora Gleisi Hoffmann, a presidente do meu partido, deputada Luciana Santos, o presidente do PDT, presidente do PSOL, e um evento, uma manifestação, um ato público, senhor presidente. Além das presidências dos partidos, também os presidentes das respectivas fundações. Fundação Lauro Campos, do PSOL, Fundação Maurício Grabois, do meu partido, PCdoB, Fundação Leonel Brizola, do PDT, e a Fundação Perseu Abramo, do PT. No dia 20, portanto, do mês que passou, esses partidos políticos, e aqui eu quero também abrir um parênteses para dizer que neste documento há muito o DNA do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, que não apôs desde aquele momento a sua assinatura por conta do Congresso Nacional que eles teriam e tiveram no último final de semana, onde o tema seria debatido, mas a direção nacional do PSB muito contribuiu para o lançamento desse manifesto. E o manifesto, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, é um manifesto em prol da unidade para a reconstrução do Brasil, senador Paim. Um manifesto que, primeiro, ele abre dizendo o seguinte, que independentemente das estratégias e táticas eleitorais do conjunto dessas legendas partidárias progressistas que assinam esse manifesto, independente, portanto, da tática eleitoral de cada um, esses partidos se reúnem para clamar e lutar pela unidade para a reconstrução do nosso Brasil. Um manifesto muito importante que visa o resgate da nação brasileira, o resgate de um projeto, de novo projeto de desenvolvimento nacional, para que a gente possa retomar o caminho do desenvolvimento, mas do desenvolvimento com inclusão social. E ele fala por que da necessidade esse manifesto, e é importante que quem esteja nos ouvindo, senador Paim, quem esteja acompanhando essa sessão e que tenha interesse em acessar esse manifesto, eu não vou lê-lo na íntegra, porque é um manifesto bem significativo, mas peço desde já, senador Paim, requer a Vossa Excelência que inclua nos anais dessa casa este manifesto, mas é um manifesto que ele justifica o porquê da necessidade de um novo projeto nacional de desenvolvimento, relatando a crise em que nós vivemos, em que o mundo capitalista vive, a crise do capitalismo que já perdura há mais de 10 anos, e o que essa crise vem provocando no Brasil. E o que vem acontecendo no Brasil, principalmente depois da substituição do governo, através daquele golpe parlamentar, que a gente costuma dizer, não foi apenas um golpe contra quem o Brasil elegeu democraticamente, mas foi um golpe contra a política que até então vinha sendo implementada. Portanto, um golpe contra os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Basta que façamos um balanço do que este governo, sobre o que este governo vem fazendo desde que assumiu o poder até agora. Quais as medidas e quais os projetos que o Congresso Nacional vem votando, quais os projetos que o governo federal vem encaminhando ao Congresso Nacional. São projetos, alguns de reforma profunda, entretanto, reformas que atacam diretamente a nossa soberania, que atacam diretamente a organização do Estado brasileiro enquanto indutor do desenvolvimento nacional e da geração de emprego, e pior, ataca diretamente programas sociais instituídos a fim de melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, como o programa Mais Médicos, que aos poucos eles estão acabando, senador Humberto Costa. A farmácia popular, que não existe mais nenhuma no Brasil, nenhuma farmácia popular. O que eles mantêm
É tão somente o convênio, o programa, através do Aqui Tem Farmácia Popular. Mas a cada dia que passa, eles diminuem o número de medicamentos que faz parte do programa, dificultando assim o acesso da população brasileira a um insumo básico, essencial, indispensável à manutenção da saúde e da vida. Eu, como farmacêutica, sempre fui crítica que nas políticas de saúde do Brasil, as políticas públicas, a assistência farmacêutica não era algo obrigatório. Foi no governo do presidente Lula que nós demos esse importante passo. Vossa Excelência tem participação disso. O senador Humberto Costa era ministro da Saúde quando se criou o Farmácia Popular. Foi no seu ministério que isso foi criado. Então, nós tivemos essa conquista, porque eu pergunto para o povo, pergunto para as pessoas. A parte da assistência médica é fundamental, do diagnóstico da doença é fundamental, da cirurgia é fundamental. Agora, sem o medicamento para a recomposição e recuperação da saúde, o ciclo se completa? Não. Eu fui vereadora da minha querida cidade de Manaus durante 10 anos. O que eu mais recebia, e eram muitas pessoas, não eram poucas, pessoas com receita na mão, dizendo, vereadora, olha aqui, ó, eu fui no médico, eu fiz o exame, está aqui, a receita eu não tenho dinheiro para comprar. Pois bem, o governo vinha mudando a forma de aplicar a política da saúde, incluindo a assistência farmacêutica, que eles estão acabando, que eles estão simplesmente acabando. Mas vamos lá, o Minha Casa Minha Vida diminuíram efetivamente a execução do programa para aqueles que ganham até 3 salários mínimos e aí ampliaram, ou pelo menos mantiveram, o financiamento para a classe média. A universidade está proibida a abertura de novas vagas nas universidades públicas, proibido por lei que eles aprovaram, proibido. O FIES que chegou a financiar 700 mil jovens num ano, pois agora tem um teto de 100 mil bolsas por ano. Enfim, então golpeiam aí também o trabalhador e mais. Não satisfeitos em golpear, não satisfeitos em acabar praticamente com os programas sociais, atingem o trabalhador diretamente. O senador Paim acabou de sair da tribuna para falar das empregadas domésticas que estão sendo contratadas através da modalidade contrato intermitente, aquele que recebe por hora, não tem mais diarista não, agora contrato intermitente. Chega em casa, a mulher diz, ó, limpe aqui, lave ali e tal, bom, pode ir embora. Pode ir embora, que agora não me serve mais, não preciso mais. Te dou 3 horas, eu vou te pagar as 3 horas e vai embora. E vai embora, que não, exatamente, que agora agora eu não preciso mais. Mas, enfim, então, o manifesto a que eu me refiro, senador Paim, senhoras senadores, senhores senadores, ele destaca exatamente isso, dizendo que deixa claro, ele registra, estão sendo eliminados ou mitigados conquistas de natureza patriótica, democrática e popular alcançados pela luta do povo brasileiro nos governos de Getúlio Vargas e João Goulart. A carteira de trabalho que vem da CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, isso foi rasgada. Está lá. O princípio da reforma trabalhista é que o negociado se sobrepõe ao legislado. Então, não precisa fazer lei, é o mercado que domina tudo. Então, veja, se eles dizem, então eles têm que fechar o ciclo, senador Paim. Olha a lógica deles. A lógica da modernidade é o seguinte, é o mercado que regula tudo. O mercado regula absolutamente tudo. E tem que regular, inclusive, as relações trabalhistas. Se estão produzindo bem, então tudo bem, contrata mais, não precisa ser por intermitente, contrata uma... Se não estão, demite. Diminui o salário, não paga o salário mínimo. Enfim, é isso. E no manifesto, senhor presidente, ele elenca no item 2 os elementos para um novo projeto nacional de desenvolvimento que diz que da convergência que precisamos obter na sociedade brasileira, e é um manifesto de alguns partidos políticos progressistas, repito, o meu PCdoB, o PT, o PDT, o PSOL e certamente o PSB aqui estará, mas é um manifesto que nós queremos que seja um manifesto da sociedade brasileira. Então, propugna aqui pela convergência que é necessária e indispensável, convergência da sociedade para retirar o país da crise e proporcionar a abertura de um novo ciclo político de prosperidade e melhora da vida do povo brasileiro. Aliás,
Eu aqui abro aqui um parêntese, senhor presidente, para falar de que o resultado do PIB foi divulgado semana passada, 1% o crescimento do PIB. Só que, veja bem, nós somos o 32º país, Noruega, Bélgica, Reino Unido, Sérvia, Peru, Portugal, Taiwan, Singapura, Lituânia, Indonésia, Filipinas, Israel, Áustria, países que cresceram muito além do que o Brasil. O Brasil cresceu 1%, está entre os que menos cresceu no planeta. Aliás, não é esse o único indicador, não. A renda per capita no ano de 2011, ocupava a 59ª posição, senador Paim, entre 191 países. Em 2017, ano passado, 79ª. Caímos 10 posições em renda per capita. Então, o que nós temos que colocar sobre a mesa é a necessidade da retomada do desenvolvimento, do crescimento da nossa economia. Mas para quê? Para distribuir renda. Aí está a grande diferença. O que a gente tem criticado todo dia quando vem à tribuna? A gente tem criticado e tem mostrado números, que a crise é a crise do povo. Não é a crise do centro do capital. Por quê? Porque enquanto o povo perde os seus empregos formais, enquanto o povo perde os seus salários, os bancos ampliam a sua lucratividade. No ano de 2016, o Itaú Unibanco, ele aumentou a sua lucratividade, ele aumentou os seus lucros e chegou a um lucro de aproximadamente 22 bilhões de reais. Em 2016, o povo perdendo trabalho, perdendo emprego, perdendo salário, perdendo tudo, tendo que tirar filho de colégio particular, tendo que diminuir despesas, tudo, vendendo bens, e o banco, Itaú Unibanco, teve um lucro crescente superior a 22 bilhões de reais. Pois 2017, continua a crise para o povo, mas o lucro do Itaú subiu e chegou a 25 bilhões de reais, senador Paim. Então, veja, o povo sofre, está sendo tirado do povo para irrigar a fortuna de que já é proprietário e detentor de grandes fortunas. Nós aqui criticamos. Se a reforma tem que vir, e nós concordamos que tem que vir reforma, não é da Previdência, não é trabalhista, é a reforma tributária, que deva estabelecer no país um sistema tributário mais justo, um sistema tributário que alcance as grandes fortunas, um sistema tributário que alcance a tributação da distribuição de lucros e dividendos, que o país é um dos pouquíssimos do mundo que não utiliza-se desse tributo e não fala nada, e fica tudo quieto. O próprio imposto de renda, se nós formos ver, as poucas faixas que tem, elas são injustas para com a população brasileira, para com o trabalhador assalariado, e muito bem obrigado para o grande rico, milionário, que esse não paga tributo, quem paga tributo é o povo brasileiro. Mas, enfim, no manifesto, levantam-se aqui quais as tarefas imediatas. Essa eu faço questão de ler, senador Paim. Restauração da democracia, do Estado democrático de direito, do equilíbrio entre os poderes da República. Isto é necessário. A democracia está abalada. Aliás, eu recorro, senador Humberto, ao ministro Lewandowski, que foi quem disse, logo após, entre aspas, o impeachment da presidenta Dilma, ele deu uma longa entrevista a um grande jornal do Brasil e disse o seguinte: vivemos uma pausa na democracia. Ele quem disse, não somos nós, vivemos uma pausa na democracia. Mas a democracia não é para o mundo não pode suportar uma pausa na democracia como se fosse algo normal. Então, é necessário, sim, restaurar a democracia e buscar o equilíbrio entre os poderes. O segundo ponto, garantia da realização das eleições de 2018. Aí quem está me ouvindo, mas como assim? A eleição não está marcada, não é em outubro? Sim, nós tememos, senador Paim, nós tememos. Do jeito que as coisas vão, nós tememos e devemos lutar muito para manter eleições. Agora, eleições democráticas, eleições livres, onde ninguém seja impedido de poder participar da eleição, como o caso do presidente Lula, e dizer, mas ele não está sendo julgado. Não, aquilo não é um julgamento, condenado por algo que não é dele, como? Que a justiça brasileira comporta esse tipo de decisão, por isso que eu tenho muita esperança no Supremo Tribunal Federal, porque é inadmissível que a justiça brasileira condene alguém por ter recebido uma propina que não se materializou, que não existe.
presidente Lula foi condenado por ser dono de um apartamento que nunca foi. Então, o objetivo é político, senhor presidente. O outro item, defesa da soberania e do patrimônio do Brasil contra as privatizações e concessões criminosas, em especial da Petrobras e da riqueza do pré-sal. Defesa da Petrobras, da Eletrobras. E, aliás, eu tenho aqui um jornal Valor, de um dos dias da semana passada, senhor presidente, que publicou o seguinte, o jornal Valor Econômico. ANEEL define regras para a cisão da controlada da Eletrobras. Eu tenho dito aqui que a nossa distribuidora, a Amazonas Energia Distribuidora, está sendo colocada à venda, senador Sérgio, por R$50 mil. R$50 mil. Isso é brincadeira. Eu estava dando uma palestra lá no meu estado esse final de semana, aí teve um aluno lá, um jovem, levantou a mão. Não, senadora, só não quis dizer 50 milhões, que já era pouco. Eu falei, não, são R$50 mil, menos do que o valor de um carro. Um carro zero, popular, um melhorzinho, sem ser um popular, de segunda mão, R$50 mil. Livre de toda e qualquer dívida. Aí aqui o valor econômico do dia, eu vou citar o dia, do dia 28 de fevereiro, deixa claro que houve a reunião da ANEEL, que decidiu a desverticalização da Amazonas Energia, da empresa de transmissão e de geração do Estado do Amazonas, para que essa de distribuição possa ser vendida. E aqui está dito que a Petrobras está acompanhando muito de perto essas decisões da ANEEL em relação à Amazonas Energia Distribuidora. Por quê? Porque ela tem uma grande dívida, segundo o jornal, em torno de R$20 bilhões. E aqui, nesta reunião da ANEEL, o senador Paim, ficou decidido que esta dívida, que a Petrobras não se preocupe, porque essa dívida será assumida pela Eletrobras. Ou seja, R$50 mil, uma empresa de distribuição de energia, levinha, sem nenhuma dívida. Está sendo leiloada por R$50 mil. Então, é necessário que haja essa convergência não só de partidos, mas da sociedade brasileira contra esse tipo de medida em defesa da nossa soberania e do nosso patrimônio, que nada mais é do que a soberania e o patrimônio do povo brasileiro. A retomada do crescimento econômico, defendemos muito. Agora, a retomada do crescimento econômico com estímulo à geração de empregos e à garantia dos direitos. Aí está a diferença, senador Paim. Nós queremos uma economia pungente, mas que distribua renda, que distribua salário para a população e não fazer o que estão fazendo hoje. E defesa do patrimônio público, no combate à corrupção, em defesa da transparência no setor público, porque não há nada mais eficiente no combate à corrupção do que a transparência. A hora que tudo for transparente, dificilmente um mau agente público poderá botar a mão no dinheiro que não é seu, no dinheiro que seja do povo, em todos os níveis. Sejam nas prefeituras, sejam nos governos estaduais, sejam no governo federal. Então, é preciso que isso seja feito. Então, eu quero, senador Paim, feito essa breve explanação desse documento, pedir de Vossa Excelência para que seja incluída nos anais dessa casa. E para concluir, se Vossa Excelência será atendida na forma do regimento, com certeza absoluta, pela importância, inclusive, desse documento, que é suprapartidário, apontando caminhos para o Brasil num projeto de desenvolvimento sustentável e democrático. Parabéns. Perfeitamente. E aproveitar esse tempo que me resta, senador Paim, eu também quero aqui registrar que nós estamos lendo notícias, tomando conhecimento de que várias universidades do Brasil estão instituindo nos seus currículos, sobretudo nas faculdades, nos cursos de ciências humanas, os cursos sobre o golpe de 2016. Pois bem, com muita alegria, senador Paim, eu registro que, assim como diversas outras universidades, salvo engano do Ceará, a UNB e tantas outras universidades, também a minha Universidade Federal do Amazonas acabou de tomar uma decisão
o curso de História, de que será oferecida uma disciplina que tratará do golpe. Então, eu quero aqui cumprimentar, reconhecer publicamente o professor Dr. César Augusto Bulbós Queiroz, que ele é do Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas e que tomou essa decisão de oferecer essa disciplina. E ele foi, como foram as outras universidades, as direções, os professores, muito questionados pela imprensa, o senador Paim. E ele respondeu, mandou uma nota à imprensa do porquê esta disciplina no âmbito do curso de História. E ele começa o seguinte, aqui abre aspas: vivemos sob tempos sombrios. O avanço das forças conservadoras sobre o conjunto dos direitos que haviam sido conquistados pelos trabalhadores se faz constante. A reforma trabalhista vulnerabiliza as relações de trabalho e nos impõe um retrocesso de mais de 80 anos. A insistência do governo em realizar a reforma da Previdência ameaça a aposentadoria de milhões de brasileiros e brasileiras. Tentativas de cerceamento de atividades artísticas e acadêmicas estão virando rotina. A exposição cancelada do Santander à performance do MAN, em São Paulo, os protestos contra a visita de Judith Butler e agora a ameaça do MEC de proibição da disciplina ofertada pelo professor Luiz Felipe Miguel, da UNB, demonstram que a democracia está em risco e que devemos reagir de forma enérgica contra essas constantes tentativas de censura aos ataques à autonomia intelectual e às artes. Caso contrário, correremos o sério risco de ficarmos reféns de um governo que pretende silenciar as vozes discordantes. É uma grave ameaça ao Estado de Direito e à democracia. Felizmente, em várias universidades percebemos uma rede de insatisfação com tais arbitrariedades e de solidariedade com o professor Luiz Miguel, sendo que muitos professores vêm ofertando de forma individual ou coletiva disciplinas que têm o objetivo de discutir os acontecimentos mais recentes e, ao mesmo tempo, demonstrar que a sociedade não vai se calar diante dessas tentativas de cerceamento de suas atividades artísticas, acadêmicas e culturais. Ademais, diversas associações, como a Associação Nacional de História e a Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política, têm manifestado apoio ao docente e demonstrado seu repúdio à ameaça de cerceamento de autonomia acadêmica e às liberdades democráticas constitucionais. Nesse sentido, considerando o contexto político vivenciado pelo país e a tentativa de cerceamento da autonomia universitária, ofertarei, nesse semestre, uma disciplina que discutirá o tema Golpes de Estado, Autoritarismo e Repressão no Brasil Republicano, buscando abordar, por meio da bibliografia sobre o tema, os golpes de Estado e as crises institucionais vividas no país entre os anos de 1930 e 2018. O objetivo é discutir a tradição autoritária estabelecida no Brasil e demonstrar que o golpe de 2016 se insere em um contexto de disputas políticas que podem ser analisadas na esteira de outras conjunturas de nossa história recente. Assim, dividir a disciplina em tópicos. Ele aqui mostrando e detalhando como será, em tópicos, nos quais pretendo analisar o corporativismo e o legado autoritário da era Vargas, os golpes e contragolpes no breve período democrático 1945-1964, o golpe civil-militar de 1964 e o golpe de 2016. Autoritarismo, perdas de direitos e reação conservadora. Analisar de forma crítica a história recente do Brasil é sempre uma oportunidade de refletir sobre o nosso presente. E nesses tempos sombrios, é necessário repensar a importância da atuação do historiador em um momento em que as sombras do passado, fortalecida pelas mentiras e omissões do presente, teimam em espreitar nossas janelas. Para Hobsbawm, é comum, entre aspas, ele cita Hobsbawm, é comum hoje governos e meios de comunicação inventarem um passado. É vital o historiador lutar contra a mentira. O historiador não pode inventar nada, e sim revelar o passado que controla o presente às ocultas. É bom lembrar isso quando discursos autoritários que defendem a censura e as intervenções voltam a nos assombrar. Então, essa aqui foi a explicação que ele divulgou amplamente pela imprensa e nenhum lugar melhor do que a sala de aula para debater os temas, senador Paim. Nenhum lugar melhor
para debater os temas. Eles são jovens universitários que vão tomar conhecimento, talvez alguns, acho que uma grande maioria já tem, do que de fato aconteceu no Brasil e o que está acontecendo agora, porque, afinal de contas, a universidade ela existe, como diz o professor, para mostrar a verdade, não manipular a verdade de acordo com seus interesses pessoais. Então, eu também peço, senador Paim, que isso que eu acabo de ler aqui, que fique constando nos anais e fica meus cumprimentos já também ao doutor César Augusto de Queiroz, professor do Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas. Muito obrigada, senhor presidente.